O estoicismo está disponível para todas as pessoas, sem exceção. Não importa sua classe social, sua condição financeira, a cor da sua pele, sua sexualidade ou o nível da sua inteligência. Essa filosofia não escolhe privilegiados. A prova disso está na própria história. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, viveu por muitos anos como escravo antes de conquistar sua liberdade. Já Marco Aurélio era imperador de Roma, pertencente a uma das famílias mais ricas e poderosas de sua época. Dois homens em extremos opostos da sociedade, unidos pela mesma filosofia e pelo mesmo propósito. Ambos aplicaram o estoicismo em suas vidas na busca pela virtude e pelo domínio de si mesmos. Combateram os vícios, libertaram-se da luxúria, da ganância, do descontrole e da ansiedade. Disciplinaram a mente para lidar com medos e preocupações, aprendendo a aceitar com serenidade aquilo que não estava sob seu controle. Eles compreenderam que não controlamos o dia de amanhã, o clima, as ações dos outros, nem o julgamento e as opiniões que recaem sobre nós, mesmo quando vêm de pessoas próximas. Tudo isso está fora do nosso alcance. E antes de continuar, se essa mensagem já está fazendo sentido para você, segue o canal agora e deixa o like, porque isso ajuda muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Há apenas uma coisa que realmente está sob nosso controle: nós mesmos. Nossas vontades, intenções, ações e a forma como reagimos ao que acontece. Todos nós temos uma natureza racional capaz de governar emoções e comportamentos. O estoicismo nos ensina a fazer o que precisa ser feito, independentemente das circunstâncias, a assumir total responsabilidade moral por nossas ações e a treinar nossos sentimentos para evitar a vergonha, a autodesonra e a autoindulgência, marcas profundas dos vícios. A vida de Marco Aurélio é a prova viva de como o estoicismo pode nos guiar na luta contra os vícios e nos conduzir ao caminho da virtude. Mesmo com poder absoluto em suas mãos, ele escolheu a disciplina em vez do excesso, a razão em vez do impulso. Ele nos mostra que a capacidade de resistir não é um dom reservado a poucos, mas uma habilidade que pode ser cultivada e transformada em hábito. Para os estoicos, qualquer virtude acessível a um ser humano é acessível a todos. Se Marco Aurélio conseguiu resistir às tentações do poder, nós também somos capazes de resistir às tentações da nossa própria vida. Quando falamos sobre vícios e sobre como eles nos aprisionam, é comum imaginar algo óbvio, escancarado, impossível de ignorar. Seria como um elefante rosa no meio da sala da sua casa. Dependendo do tamanho do espaço, você sequer conseguiria entrar ali sem perceber que algo está muito errado. Mas a maioria dos vícios não funciona assim. Eles se parecem muito mais com um pernilongo pousado em silêncio na parede do quarto. Pequeno, quase invisível, fácil de ignorar. Até que você acorda no dia seguinte cheio de marcas, coçando, sem entender de onde aquilo veio. Os chamados vícios inofensivos agem exatamente dessa maneira. Convivemos com eles quase sem perceber, porque muitas vezes nem conseguimos identificá-los com clareza. E quando finalmente notamos, tendemos a minimizar, dizendo a nós mesmos que são apenas distrações bobas, coisas normais do dia a dia. Mas assim como o pernilongo silencioso que nos ataca durante a noite, esses hábitos podem se tornar profundamente prejudiciais quando menos esperamos. Essa é uma lição poderosa. Precisamos estar atentos aos vícios que espreitam nossa vida, mesmo aqueles que parecem completamente inofensivos.
fazer compras para aliviar o estresse, consumir pornografia para entrar no clima, reclamar de colegas de trabalho, criticar o cônjuge ou alguém da família, adiar tarefas difíceis, escolher fast food em vez de uma refeição saudável, tomar café a todo momento, passar horas nas redes sociais comparando sua vida com versões editadas da vida dos outros. Tudo isso parece comum, distante da imagem clássica de um viciado que vemos na televisão. Mas esses comportamentos têm o poder de nos acorrentar em silêncio, muito antes de reconhecermos que se tornaram vícios. Nas palavras de Marco Aurélio, ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos se reúnem para exibir seus supostos prazeres. Esse alerta revela um caminho perigoso que muitos acabam seguindo ao dar destaque excessivo aos vícios em sua vida. Prazeres passageiros podem se tornar verdadeiros ladrões da virtude e da felicidade. Quando você permite que indulgências e comportamentos autodestrutivos dominem sua rotina, sem perceber, começa a construir um caminho rumo à própria ruína moral. Buscar alívio apenas no consumo, condicionando sua felicidade ao ato de comprar, enfraquece sua liberdade interior. Usar a pornografia como principal fonte de satisfação emocional torna cada vez mais difícil criar uma conexão real e saudável com outra pessoa. Depender de estímulos constantes como cafeína para se concentrar ignora a capacidade natural que sua mente e seu corpo já possuem. E quando você se entrega a um ciclo contínuo de críticas e reclamações, seu cérebro passa a buscar automaticamente esse padrão em qualquer ambiente. Pequenos hábitos, quando não observados, moldam silenciosamente quem você se torna. Quando você se entrega constantemente à queixa e à crítica, passa a alimentar um padrão destrutivo que corrói sua própria mente. Marco Aurélio nos deixa um ensinamento direto e desconfortável. Sempre que estiver prestes a apontar um defeito em alguém, pergunte a si mesmo qual defeito seu mais se assemelha àquilo que você está prestes a criticar. A crítica e a reclamação estão entre os vícios silenciosos mais nocivos que existem, porque parecem inofensivos, mas moldam uma postura negativa diante da vida. O mesmo acontece quando você evita tarefas difíceis, como estudar para um exame ou concluir um projeto importante, escolhendo atividades mais fáceis e muito menos produtivas. A cada vez que faz isso, você enfraquece sua capacidade de enfrentar desafios e lidar com as exigências da vida. Quanto mais dependente de fast food alguém se torna, mais difícil é mudar os hábitos e construir uma vida saudável. Da mesma forma, passar tempo excessivo nas redes sociais, especialmente se comparando com os outros e se sentindo inferior, pode afetar profundamente a autoestima e o equilíbrio emocional. A busca constante por validação digital se transforma, aos poucos, em um vício perigoso para a saúde mental. O grande perigo dos vícios está no modo como eles nos seduzem. Eles prometem prazer imediato, aliviam a tensão por alguns instantes e nos fazem sentir bem por um curto período. Mas no final, deixam um rastro de desgaste, enfraquecendo nossa capacidade de viver uma vida virtuosa e com propósito. O prazer que parecia inofensivo se transforma em castigo. É nesse ponto que a autodisciplina se revela uma ferramenta poderosa, uma aliada firme na luta contra os vícios, capaz de nos guiar de volta ao equilíbrio e a um modo de vida mais saudável e virtuoso. Marco Aurélio nos lembra que devemos escavar dentro de nós mesmos, porque é ali que está a fonte do bem, e ela pode jorrar continuamente se insistirmos nessa busca. A autodisciplina não é fácil, é uma jornada exigente, mas o autocontrole está diretamente ligado à capacidade de resistir à tentação. Quando você conecta o vício às suas consequências negativas, ele perde parte do seu poder de sedução.
passa a ficar claro que ceder quase sempre gera resultados muito piores do que resistir. Agora pense em um vício que você carrega consigo. Anote, nem que seja mentalmente, os resultados de sempre se render a ele. Separe em duas partes. De um lado, as recompensas momentâneas e do outro, os prejuízos reais. As recompensas costumam ser pequenas e passageiras, como evitar uma responsabilidade, ganhar um alívio temporário ou receber alguma atenção. Já os prejuízos aparecem com o tempo. Metas não alcançadas, projetos inacabados, perda de confiança em si mesmo. Quando você compara os dois lados com honestidade, percebe que nenhuma recompensa imediata se compara ao sentimento de realização que surge ao abandonar o vício. Nesse ponto, o próprio autocontrole passa a ser uma fonte de satisfação. A tentação deixa de ser um convite sedutor e se transforma em um peso de arrependimento. O estoicismo nos ensina a agir de forma racional, a usar a razão como arma em uma batalha constante contra os vícios. Em vez de reagir impulsivamente a tudo o que acontece, podemos pausar, refletir e escolher conscientemente nossas ações. Os estoicos chamam essa habilidade de capacidade dominante, porque ela nos permite avaliar pensamentos, sentimentos e impulsos, distinguindo aquilo que nos fortalece daquilo que nos enfraquece. Agir com base nessa avaliação nos eleva à condição de seres racionais, capazes de fazer escolhas conscientes e sábias, rompendo as amarras dos vícios e das respostas automáticas. Estar preso a um vício não é fácil, mas é essencial lembrar que, mais forte do que qualquer gatilho, está a sua capacidade de pensar. Nada acontece sem o seu consentimento. Como disse Marco Aurélio, hoje escapei das circunstâncias difíceis. Ou melhor, eu as rejeitei, porque elas não estavam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Nenhum evento ou circunstância tem poder sobre a sua vida sem a sua permissão. Tudo o que acontece ao seu redor é externo e não tem acesso direto à sua mente. Esse ensinamento nos lembra que somos os verdadeiros mestres de nossas escolhas e reações. O estoicismo nos ensina a identificar com clareza o que está sob nosso controle e o que não está. Primeiro, reconhecer essa diferença. Depois, assumir total responsabilidade por aquilo que podemos controlar. Está sob seu controle suas vontades, suas intenções, suas ações e a forma como você reage ao que acontece. E embora você não possa controlar pessoas ou o mundo ao seu redor, você tem liberdade para rejeitar ambientes e situações que te conduzem ao vício. Se alguém decide abandonar o cigarro, não pode exigir que os outros parem de fumar, mas pode escolher não frequentar lugares onde a tentação é constante. Isso está sob seu controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreender isso é encontrar força. Chega um momento em que é necessário se afastar de ambientes, situações e até de amizades que insistem em te puxar para baixo. Ou você rompe esse vínculo, ou continuará preso a ele. Marco Aurélio nos aconselha a nos ater ao que está à nossa frente: ideia, ação e expressão. Quando compreendemos isso, conseguimos rejeitar a influência das suposições externas, resistir às tentações dos vícios e assumir as rédeas da própria vida. Entender a dicotomia do controle é simples na teoria, mas a prática diária pode ser desafiadora. Por isso, se você cair em tentação, cometer um erro pequeno ou até uma grande falha, saiba que isso não invalida a filosofia que você está tentando viver. Sua capacidade de fazer escolhas racionais não desapareceu, apenas foi esquecida por um momento. As ferramentas da mudança continuam intactas, mesmo em meio à turbulência. Faça uma pausa, recupere o controle, ele ainda está aí, esperando por você.
Epicteto compara a alma a uma tigela de água e nossas impressões a um raio de luz que incide sobre ela. Quando a água se agita, parece que a luz também se move, mas ela permanece a mesma. Da mesma forma, quando alguém perde o autocontrole, não são suas virtudes que desaparecem, mas o estado de espírito em que elas existem. Quando a mente se acalma, tudo volta ao lugar. É fundamental reconhecer os próprios erros e falhas ao tentar abandonar um vício, mas ainda mais importante é não se deixar aprisionar pela culpa. Culpa e remorso podem facilmente se transformar em um novo vício, uma prisão mental que impede qualquer avanço. Se você quebra uma dieta ou escorrega em um hábito antigo, não transforme esse erro em um ciclo de autossabotagem. Levante a cabeça, aprenda com a queda e siga em frente. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de admitir a queda com honestidade. Reconhecer que aconteceu, refletir sobre qual ambiente te levou a falhar, por que você cedeu mais uma vez, assumir a responsabilidade e seguir em frente. Marco Aurélio nos ensina a recuperar os sentidos, a nos reconectar conosco e a despertar novamente. Quando você percebe que apenas sonhos e ilusões te perturbavam, passa a enxergar a realidade com a mesma distância com que observa um sonho ao acordar. Abandonar vícios, sejam eles considerados inofensivos ou profundamente enraizados, é um processo difícil e longo. Se alguém fuma há muitos anos, não é realista esperar largar tudo em um único dia apenas por força de vontade. Determinação, sozinha, sem estratégia, planejamento e ação consistente, raramente gera resultados duradouros. Como nos lembra Epicteto, é preciso considerar há quanto tempo esse hábito foi construído. Um vício mantido por anos se tornou parte da rotina, do corpo e da mente. Acreditar que uma simples declaração no espelho será suficiente é se iludir. Comprometa-se, mas comece a agir de forma prática. O primeiro passo é mapear seus vícios. Observe o que acontece antes deles. No caso do cigarro, por exemplo, muitas pessoas fumam sempre após o almoço. Esse é o gatilho. Ao identificar isso, você pode quebrar o padrão substituindo a ação por outra, como uma caminhada, um exercício rápido ou qualquer atividade que interrompa o hábito automático. Ao mapear seus comportamentos, você passa a conhecer os gatilhos que antecedem e sustentam o vício, tornando mais fácil criar uma nova rotina. É claro que existem vícios mais profundos e complexos, como o uso de drogas ilícitas, e nenhum vídeo tem o poder de resolver isso sozinho. A responsabilidade final sempre será sua. Como disse Marco Aurélio, a felicidade do homem depende de si mesmo. É fácil confundir quem somos com nossas fraquezas, mas nós não somos nossos vícios. O estoicismo nos convida a viver em busca da virtude, com presença e dignidade. Quando desistimos e aceitamos o vício, não apenas perdemos, mas deixamos de ganhar. Perdemos o respeito por nós mesmos, deixamos de construir relações saudáveis, de prosperar financeiramente, de oferecer ao mundo nossos dons e talentos. Como reflexão final, ficam as palavras de Marco Aurélio. Chega dessa vida miserável e cheia de lamentos. Pare de brincar. Pergunte a si mesmo por que está tão perturbado. Observe a causa com atenção e você perceberá que não há nada além disso. Seja mais direto, mais honesto e mais bondoso consigo e com os outros. Não importa se você leva anos ou poucos dias para compreender essas verdades. O essencial é começar. O caráter, como escreveu Dion, é a disposição de assumir responsabilidade pela própria vida, e é dessa fonte que nasce o amor próprio. Marco Aurélio nos exorta a parar de perder tempo reclamando sobre o que não controlamos e a nos tornarmos donos da nossa existência.
O caráter pode ser desenvolvido e, quando isso acontece, o resultado é o autorrespeito. Mas isso exige ação agora, não depois, não quando tudo estiver organizado. É enquanto se vive. Assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Viver sem caráter é o pior dos destinos. É existir sem amor próprio, cedendo a todos os desejos e desperdiçando talentos por preguiça, medo ou descuido. Você é maior do que isso. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Assim ajudamos a espalhar esse conhecimento milenar. Para continuar aprendendo sobre estoicismo, confira a playlist completa do canal ou assista ao vídeo mais recente. Obrigado por estar aqui.